Senhores jurados, em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Pronto. Seu nome completo? A sua idade? 20 anos. Sua profissão? A senhora tem algum parentesco com o acusado aqui presente, o Leandro? Ok. A senhora tem algum impedimento, ou seja, alguma causa de suspeição também, de falar a verdade aqui, sob o compromisso de dizer a verdade? Porque caso tenha alguma influência, a senhora seja tendente a algum dos dois lados, isso é uma causa de suspeição que te isentará do compromisso de dizer a verdade, ou seja, não fará o juramento. Mas caso tenha isenção total de falar o que realmente for respondido, o que for perguntado, aí sim a senhora fala que não tem qualquer causa de suspeição. Então, a senhora se compromete em dizer a verdade sobre o que for perguntado aqui no processo. Lembro sobre o crime de falso testemunho em caso de omissão da verdade e não falar de acordo com o que sabe. Diante disso, eu passo a palavra ao Ministério Público, considerando que a testemunha foi arrolada pelo MP. Doutor Davi Galo. Eu me recordo poucas coisas, mas ele falou que ele tinha feito, que ele tinha, né, matado Carlos Henrique por conta que Carlos Henrique tinha chegado drogado, né, lá justamente para matar ele, nessa casa. Foi o que ele me falou. Que chegou para matar. Foi, que Carlos Henrique chegou para matar ele. E por qual motivo? Ele não me falou, até hoje eu não sei o motivo. Olha, porque a senhora foi ouvida aqui em delegacia. Foi ouvida em juízo também. Olha o que é que a senhora diz. Que há menos de um mês, seu namorado passou a dividir o aluguel de uma casa no bairro do Mutirão 2, juntamente com uma pessoa conhecida como Léo Bala. Sim, correto. É verdade isso? Isso é verdade. Que tem conhecimento que Léo Bala vende entorpecente. Não sei afirmar se ele vendia. Mas a senhora já tinha ouvido falar? Não. Eu só sabia que eles moravam juntos. Sabia aquele o quê? Que eles dois estavam dividindo casa. Isso. Que mais ou menos 10 dias atrás, a depoente estava no quintal desta casa juntamente com seu namorado, quando uns 2 ou 3 indivíduos foram até o local procurando Léo Bala para comprar entorpecentes. Nego, não estava. Não, eu não. A senhora não estava. Não estava. Nunca apresentei essa cena. Que Carlos Henrique ligou para Léo Bala e este foi até a casa e vendeu a droga. Não, não fui eu. Só me diga uma coisa aqui. Que a senhora é menor, sua mãe que assinou. Sim. Essa assinatura aqui é sua? Sim, é minha. Vocês não leram, não? A senhora foi obrigada a falar alguma coisa na delegacia? Na delegacia eu estava em choque. Eu tinha acabado de ver o corpo e me levaram para a delegacia. Só vi o corpo, entrei dentro da viatura, me levaram para a delegacia. Mas sua mãe estava com você? Me fizeram as perguntas. Eu não me recordo. Minha mãe, eu acho que ela veio atrás de moto, mas no carro foi só eu, dentro do carro da PM. Isso. Direto para a Mas essa assinatura é sua. É minha. Te obrigaram a falar alguma coisa lá? Fizeram as perguntas. Só perguntaram, Só mas te perguntaram, obrigaram, não. te forçaram a Não. fazer alguma coisa? Não. Que Carlos Henrique lhe confidenciou que estava com receio de Léo Bala. Sim, ele tinha entrado em contato comigo e falado que estava achando ele meio diferente e que estava com medo do que ele seria capaz de fazer. Ele estava com medo, então ele já Sim. tinha se queixado da senhora que estava com medo de Léo Bala. Sim. Léo Bala é o Leandro. Sim, só que eu não entendi o que era que estava acontecendo, até porque, né, ele apresentava outro comportamento quando estava com o Léo Bala, com o Isso. Leandro. E qual era o comportamento que ele apresentava? Comportamento de boa. Eles andavam de boa, conversavam de boa.
A senhora tomou conhecimento que ele tinha matado o tio, Quem? o Léo Bala? Léo Bala, fiquei sabendo após a morte. Isso, que ele matou o tio para quê? Para roubar um valor. Roubar o valor. Então, Sim. latrocínio. Ele estava sendo acusado Sim, disso. Sim, Então, esse fato a senhora tinha conhecimento. sim. A senhora tem conhecimento se ele responde o processo por isso? Não sei informar. O nome do tio, a senhora lembra? Não. Só vi o documentário, né, que o pessoal posta na internet. E a senhora teria dito que teria sido com um golpe de facão no pescoço. Isso, eu fiquei sabendo por meio da Que ele vizinhança matou ali. o tio com um golpe de facão no pescoço. Não, eu não afirmei nada. Relendo, doutor, perguntando a ela se ela confirma ou não. Que no domingo pela manhã, Carlos Henrique enviou um áudio para Léo Bala. A senhora lembra? Sim, O que é que dizia nesse áudio? é um pouco pesado. Posso falar aqui? Pode. Posso. Ele falou que caso eu perguntasse, né, porque eu tinha um contato de Léo Bala, e quando Carlos Henrique costumava sumir, que era normal ele fazer isso, eu sempre entrava em contato e perguntava sobre Carlos Henrique. Eu entrei em contato com Léo e perguntei sobre Carlos Henrique, que eu não havia visto ele. Aí, Léo me encaminhou esse áudio, né, e pediu para eu não comentar com o Carlos Henrique que ele tinha me mandado. No áudio, Carlos Henrique falava que se eu perguntasse, era para afirmar que eles dois estavam juntos, que ele tinha ido comer umas putas na cidade, eu não sei se é cidade povoada, em Quixabeira. Quem que tinha ido comer as putas? Carlos Henrique. Carlos Henrique. Isso. Então ele pediu para Léo Bala confirmar Acobertar. isso para a senhora. Acobertar. Isso. E Léo Bala lhe confidenciou isso. Foi. Por áudio. Ele Áudio ou mensagem? Ele me encaminhou o áudio e pediu para eu não comentar nada e que ele não queria mais fazer parte dessas mentiras. Na Quixabeira. Teria sido na Quixabeira? Como? Que eles teriam ido atrás dessas mulheres? Léo não foi atrás das mulheres. Quem foi Carlos Henrique. Foi Carlos Henrique. E Carlos Henrique queria que ele me falasse que estavam Isso. juntos. Deixa eu ver se eu entendi. Carlos Henrique chegou para Léo Bala e pediu a ele para acobertar algo que ele tinha feito de errado, já que ele estava namorando com a senhora. Isso. Aí ele manda um áudio para a senhora dizendo que não iria mais acobertar. Não, ele me mandou mensagem. Mensagem. Léo me mandou mensagem. E o áudio que Carlos Henrique enviou para ele. Aí a senhora escutou o Carlos Henrique Escutei. mandando esse áudio para o Léo Bala. Sim. Que Léo Bala, no mesmo dia, encaminhou o áudio do amigo para a senhora. Não Correto. foi no mesmo dia? Sim. Eu não sei quando ele mandou. Eu sei que eu recebi ali no dia que eu perguntei a ele. Que domingo à tarde a senhora foi tirar satisfação com seu namorado, mas ficou tudo bem. Não, eu não fui tirar satisfação. Ele me pediu para eu ir até lá. E quando chegou até lá, eu tinha mudado a senha do meu celular, justamente para ele não ver o áudio. E ele agiu já com ignorância, já jogando meu aparelho no chão e quebrando o aparelho. Quem? Celular. O Léo ou Não, Carlos Henrique? Não, Carlos Henrique. Léo, eu só Então via... vocês tiveram uma discussão. A gente teve uma discussão porque eu mudei a senha do meu celular. Que na segunda-feira, dia 22 de março de 2021, a senhora se viu pessoalmente com ele por volta das 19 horas. Isso, à noite. Ele passou na minha casa. E Carlos Henrique lhe convidou para ir dormir na casa dele. Correto. Onde era a casa dele? A casa dele no Mutirão 2. Isso. Que desde então não teve mais contato com ele. Não. Nesse dia que a senhora iria dormir com ele, por que a senhora não foi? Porque minha mãe estava na minha casa. Assim, minha mãe tem uma casa na roça e ela tinha casa na rua.
E aí ela tem um comércio, isso foi numa segunda, ela tem um comércio, ela trabalhou durante o dia no comércio, à noite ela falou que iria dormir comigo. E aí, e ela ainda insistiu para eu ir dormir com ele. Ela falou: se tu quiser ir, tu pode ir, que eu fico aqui, eu durmo sozinha. Aí eu falei: não, eu vou ficar aqui mais a senhora. Aí eu fiquei. A senhora tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 15 anos. 15 anos. Os cálculos assim, não. Que desde então não teve mais contato com ele, Não. tendo inclusive passado 2 vezes na casa dele. Passei. Perguntei, Perguntou por ele. perguntei na vizinhança, ao mercado do lado, se tinha visto ele. Que ficou preocupada com ele na terça-feira, Sim. porque ele não entrou em contato com a senhora Sim. por outro motivo. Porque ele não entrou em contato. E estava sem internet, inclusive. Aí, nesse caso, a senhora diz aqui que passou a procurar Léo Bala. Foi, eu perguntei se Léo Bala sabia sobre ele. A senhora perguntou de que forma? Eu falei: Léo, tu sabes sobre Rick? Que eu A chamava senhora ele de ligou ou Rick. passou áudio? Não, mensagem. Mensagem. Eu me recordo, nunca liguei assim para perguntar, não. Eu ou mandava mensagem ou áudio, tu sabe, de Rick? E quando a senhora perguntava, o que é que Léo Bala dizia? Ele falava que não. Que não tinha visto. Que não sabia onde ele estava. Sim, que não sabia onde ele estava. Aí a senhora diz aqui que já na quarta-feira, dia 24, por volta de 8 horas pela manhã, mandou uma mensagem para Léo Bala. Sim. E essa mensagem dizia o quê? Eu falava que eu ia entrar em contato, né, com a delegacia para poder dar uma queixa de desaparecimento. E o que foi que Léo Bala fez? Aí ele explicou o que tinha acontecido, que Carlos Henrique chegou lá. Não, porque aqui a senhora disse que ele não respondeu nada na primeira mensagem. Foi. Ele só visualizou. Ele não respondeu. Ele veio responder. Não respondeu. Ele veio responder por volta das 12h. Isso, 11h30, né? Isso. Dizendo que iria em Quixabeira, a senhora disse, atrás do seu namorado. Oh, sim, sim, que ele tinha uns amigos lá. Que Eu achava que então ele tava Léo lá. Bala, por volta das 12h03, Sim. respondeu. Qual era o apelido de Carlos Henrique? Ele chamava de Bigode. Bigode, né? Sim. Respondeu que o Bigode passou a questioná-lo o que foi que aconteceu. Sim. E ele respondeu o quê? Ele respondeu que ele me mandou um texto que eu não me recordo muito bem, porque depois de uns dias eu acabei tentando contra a minha vida. E aí ficou meio o juiz assim, meio Quem fraco. tentou contra a sua vida? Eu assim, tentei me suicidar com clonazepam. A senhora entrou em depressão depois da morte dele. Eu fiquei meia aérea, sem saber o que fazer, sabe? Porque foi tudo de uma vez. Aí tomei muitos remédios. E até trazer o laudo da UPA e não consegui, só conseguia pela manhã. Mas na mensagem, voltando ao assunto, né, na mensagem ele falava que Carlos Henrique, e tinha explicado que Carlos Henrique chegou lá, drogado, tinha dormido, né? Ele tinha dormido, Carlos Henrique tinha dormido. Eu fiquei sabendo dessa dormida por outra pessoa. Ele dormiu com a garota, se embriagou, não sei se ela usou droga, mas ele usou droga, e daí ela mesma fala que ele saiu da casa dela de madrugada, aí foi onde ele foi atrás. Ela quem? Peraí, 2 minutos, estou nervosa. Carlos Henrique, na noite de segunda-feira, ele foi para a Praça da Igreja, ali, Praça da Igreja, ali conhecida ali na cidade, começou a beber ali na Praça da Igreja, e aí conheceu uma moça. Dessa moça ele foi dormir mais a moça afirma que ele saiu de madrugada, e de madrugada Léo afirma que foi a hora que ele chegou na intenção de matar Léo. Isso. Entendeu? Isso quem lhe disse foi o Léo Bala. Foi. E a menina me falou que ele saiu, o horário que ele saiu de lá, que era por volta das 2h da manhã, saiu da casa dela. Aí Léo Bala entrou em contato comigo nesse dia aí, falando que ele estava morto e que Carlos Henrique tinha chegado, como é que eu posso dizer, quando tipo agressivo, sabe? Na intenção justamente de matar ele. Isso. E ele confessou para a senhora que matou Carlos Henrique? Ele me falou que sim.
E ele confessou como ele matou Carlos Henrique? Não, ele me falou que se ele não matasse, Carlos Henrique matava ele. Isso. E aí ele falou que foi com a pedra de calçamento, parece. Estava lá do lado. Me diga uma coisa, dona Ana Clara. A senhora chegou a entrar para ver o corpo de Carlos Henrique? Cheguei junto com o delegado. Isso. Como é que estava o corpo dele? Estava inchado Inchado e fedendo. e fedendo já, né? Com mau cheiro. A senhora chegou a ver alguma lesão nele? Eu vi um corte lá nele, aqui nessa região. Na testa? Sim. Tinha muito sangue no local? Tinha numa cozinha. Onde ele estava, até que não tinha muito. Mas na cozinha tinha bastante sangue. A senhora viu algum tipo de faca, porrete, alguma coisa lá no local? Eu vi uma faquinha de mesa. Aquelas pequenininhas. Estava onde essa faca? Ai, doutor, agora eu não me recordo. Eu não lembro se ainda estava nele. Eu não lembro se eu tinha visto o cabo. Eu não posso afirmar isso, sabe? Mas eu tenho, assim, mera coincidência que eu vi a faca assim, que eu cheguei a ver. Chegou a ver enfiada no corpo dele ou distante? É isso que eu não me recordo. Não me recordo no momento. Carlos Henrique era uma pessoa violenta? Assim, comigo ele nunca chegou a me agredir, sabe? Mas falava algumas coisas que, de uma certa forma, passava a ser violento. Ele vivia de quê? Carlos Henrique, segundo ele, né, que na minha cabeça era tudo verdade, ele tinha tipo uma barbearia em São Paulo e vendeu tudo que tinha na barbearia para poder abrir um aqui. E enquanto isso ele estava vendendo esse dinheiro. E Isso. a família também dele mandando para cá, valores para cá. E essa casa onde aconteceu o fato pertencia, estava alugada, era de alguém que a senhora saiba? Eu vim descobrir dessa casa no dia do acontecimento, no dia que eu fiquei informada. E a quem pertencia essa casa? A casa, eu não sei, a dona, né, falou que Carlos Henrique alugou, mas eu não sabia da casa. Eu vim saber no dia que o corpo estava lá. Foi Carlos Henrique que alugou? A dona lhe falou isso? Não, a dona não me falou nada. A segunda informação, né, que tem... A senhora disse que mantinha contato com ele pelo telefone, por mensagem ou áudio. Com o Leandro. Sim, eu tinha o contato dele. Quando eu precisava saber sobre Carlos Henrique, eu perguntava a ele. A senhora já tinha se encontrado com ele pessoalmente alguma vez? Já sim. Onde? Foi uma vez que o carro de Carlos Henrique quebrou e eles dois estavam juntos. E aí Carlos Henrique me ligou, justamente por isso que eu tinha o contato de Léo, por conta que Carlos Henrique me ligou desse número de Léo. E aí agora, quando eu cheguei lá, eles pediram para eu ligar para um guincho. Quando eu cheguei lá, estavam eles dois e o carro quebrado. E aí eu liguei para o guincho vai buscar o carro. E como é que um tratava o outro? Brigava? Se falava normal? Eu não sei informar do convívio deles dois, porque, tipo assim, quando eu chegava lá na casa, né, que eles dois dividiam juntos, que era no mutirão, e Léo estava, ele só falava oi, e aí, beleza, e saía. Ah, então eles moravam juntos nessa casa, eles dois? Nessa casa no mutirão, dividiam casa. Eles dividiam. E Léo? Léo, nunca via Léo, não. Eu via Léo, tipo assim... Quando eu via, ele estava saindo. Eu entrando e ele saindo, só. Os dois? Já vi Carlos Henrique. A maioria que eu vi era Carlos Henrique. Eu vi Léo e ele uma vez só. Juntos. Que tipo de droga? Cocaína. Cocaína? Sim. Me diga outra coisa. Das vezes que a senhora foi lá, iam pessoas lá? Não. Procurar eles? Não. Só estavam eles dois lá? Só estavam eles dois. Não ia... Nessa casa, o que é que tinha? Era uma casa mobiliada? Era uma casa, e se eu não me engano, os móveis que tinha lá, eu acho que era de Léo. E tinham poucas coisas de móveis, entendeu? Era o básico dos básicos.
Os pais dele moravam aqui, né? De Carlos Henrique? Os pais de Carlos Henrique são de São Paulo. São. São. Mas ele tem casa aqui? Quem? Carlos Henrique? Não. Ele tem parentescos aqui, familiares, e desculpa. Ele ficou alguns dias na casa do avô dele, aqui em Capim Grosso. Lá no Sacramento. Aí depois ele mudou para essa casa. A senhora disse que manteve contato com ele por mensagem e por áudio, né? Depois da morte de Carlos Henrique. Sim, eu mandei alguns áudios para ele, para entender, né, o que estava acontecendo. Me diga outra coisa. Depois disso, a senhora soube por onde ele foi, se ele se apresentou na delegacia, se houve alguma coisa? Não. Depois disso, assim, fofoca de rua, sabe? Que viu em tal lugar, que viu em tal lugar e pronto. Mas a senhora levou o fato ao conhecimento da delegada de polícia? Se ele foi na delegacia? Não, essas coisas que a senhora está me dizendo. Que recebeu mensagem, que o Léo Bala tinha dito que tinha matado o Carlos Henrique. Não, eu só fui ouvida na delegacia depois que, que o pessoal denunciou o corpo, né? Que acharam o corpo lá. Foi quando eu fui na delegacia. E sabe dizer se o delegado procurou o Léo Bala? Procurou. E achou? Não sei informar. Assim, acharam agora, né? Onde ele estava. Mas ele foi pego, parece que por câmera. Eu não sei afirmar muito bem, sabe? Eu estou dizendo por alto que eu lembro. É que parece que câmera de segurança encontraram ele, que ele foi preso nessa cidade de Rio Grande do Sul. Isso. O que a senhora sabe sobre os antecedentes de Léo Bala? Nada. Carlos Henrique nunca lhe falou nada? Ele nunca nem me falou o motivo dele ter vindo para cá, para a Bahia, que eu perguntava e ele negava. E Carlos Henrique era daqui ou era de fora? Ele... Ou o Leonardo era daqui ou era de fora, Leandro? Eu não sei informar de onde ele era, não. Não sei explicar. O Carlos Henrique não lhe falava nada porque que eles foram morar juntos? Nada, nada, nada. Nada da vida de Léo, ele nunca me falou, não. Ele não falava nada. Só estava namorando com ele há 2 ou 3 meses. Sim, a gente estava namorando coisa de... essa base, de uns 2 a 3 meses já. A senhora falou já. Foi. A gente se conheceu na frente... Assim, ele morava com o avô dele e eu morava em frente da casa do avô dele. Foi assim que a gente se conheceu. Ele chegou de São Paulo, ele ficou quanto tempo mais ou menos na casa do avô? Na casa do avô dele, eu acho que ele ficou uns 5 meses. Uns 5 meses. Isso. E depois de quanto tempo foi que o Léo Bala apareceu? Depois que... Eu vim saber de Léo quando... Pronto, eu vim saber nesse dia do carro, que estava quebrado, que eu conheci Léo, né, assim, pessoalmente, e também ouvi falar sobre ele. E depois eles já estavam morando junto. Eles dois. Não entendem nada. Só, estavam morando junto e pronto. E eles viviam de quê para sustentar? Eu não sei. Léo, tipo assim, às vezes Carlos Henrique falava que estava só o dia todo. Léo, não sei o que Léo fazia, e Carlos Henrique, eu acho que com o dinheiro, que ele tinha, o dinheiro que a família mandava. Mas o Léo, a senhora não sabe no que é que ele trabalhava? Não sei afirmar. Nunca ouviu dizer que ele era traficante? Não, eu vim saber, tudo que eu vim saber foi depois da morte de Carlos Henrique. Pronto, me diga o que foi que a senhora veio saber depois da morte da Carlos. Depois da morte de Carlos Henrique, eu vim saber que Léo traficava, e que tinha assassinado o tio, e que tinha assassinado Carlos Henrique. Então a senhora soube que ele era traficante, que tinha matado o tio e que tinha matado Carlos Henrique. Isso. E o que mais? Isso. Eu acho que foi só isso. E por fofocas assim, do pessoal da rua, sabe? O pessoal da rua falava. Que ele fazia tráfico aqui. Falava que ele fazia. Eram muitas pessoas que falavam isso? Quem me falou foi o pessoal ali da rua mesmo, sabe? O pessoal da rua que eu morava. E o pessoal da rua onde eles moravam no mutirão? Ninguém conhecia eles, não. Ninguém conhecia? Eu acho, né? Não sei afirmar. Mas eu acho que não. A senhora alguma vez chegou a dormir nessa casa que Léo Bala morava com Carlos Henrique?
Se eu já cheguei a dormir, eu acho que sim, mas... Eu acho que sim. E Não. Carlos e Léo Bala estava lá nessas Não. noites? Não. Quando eu estava lá, se eu chegasse e ele tivesse, ele se retirava. Sua mãe aprovava esse namoro? Não. Por quê? Porque manhã falava que como era que eu ia ficar com a pessoa que eu não conhecia. Carlos Henrique, né? Pelo fato de eu não conhecer Carlos Henrique, ela falava que não aprovava. Sim, mas ela não aprovava, mas ela conhecia o avô dele. Morava em Ela frente. conhecia o avô e conhecia o tio do Carlos Henrique também. Conhecia o tio Carlos Henrique. E ela não aprovava o namoro de vocês Não. dois. Eu estou satisfeito, doutor. Agora com a palavra a defesa, os doutores, para fazerem perguntas à testemunha. Bom dia, Ana Clara, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Fiquei com algumas dúvidas do que a senhora respondeu ao ilustre promotor, e, se possível, eu Sim. gostaria que a senhora me esclarecesse. Quando a senhora prestou depoimento em delegacia, a senhora estava acompanhada por quem? Eu estava, se eu não me engano, é isso, entendeu? É porque logo depois, como eu expliquei, né, que eu tomei muitos remédios e acabou me falhando a memória. Mas minha mãe estava na recepção lá da delegacia. Sua mãe estava presente na sala ou ficou na Não, recepção? na sala estava eu e o doutor Jaime, delegado de Capim Grosso. Na sala, no momento do seu depoimento, quem estava presente? Na sala, lá, eu acho que, se eu não me engano, o escrivão, né, que fica, e o doutor Jaime e eu, Doutor Jaime é o delegado? o delegado de Capim Grosso. A senhora sabe algo acerca da vida pregressa do Carlos? Como? Da vida do Carlos, antes da senhora conhecer ele, de começar a namorar com ele. Eu sei o que ele me falou. O que é que ele te falou? Ele me falou que tinha vindo embora de São Paulo, que fez algumas dívidas e que tinha vindo embora, tinha vendido tudo e que a intenção dele aqui em Capim Grosso era abrir uma barbearia. Ele chegou a lhe dizer do que seriam essas dívidas, se seriam dívidas de drogas, dívidas financeiras. Ele chegou a falar sobre o que seriam essas dívidas Dívidas de agiotagem, de agiotagem. segundo ele. A senhora sabe dizer se ele respondia a processos em São Paulo? Não. Pode terminar, eu espero. Dê. A senhora namorava com Carlos ou com Leandro? Com Carlos Henrique. A senhora em algum momento teve algum relacionamento Não. com Leandro? A família de Carlos chegou a explicar o motivo de considerar normal ele sumir? Como? A senhora disse ao promotor que quando comunicou aos familiares dele, eles falaram que era normal o sumiço de Carlos. Sim, a família dele é em São Paulo. Falou Isso. que ele já fazia isso lá. Eles chegaram a dizer o motivo que era normal os sumiços dele? Não, não explicou não. Só falava que era normal. A senhora sabe dizer por qual motivo a família daqui da Bahia, daqui de Capim Grosso, se recusou a ir fazer o reconhecimento do corpo? Falava que Carlos Henrique não prestava. A família dele A daqui família- da Bahia, de Capim Isso. Grosso, disse que ele não prestava. Isso, falou che- várias vezes. E a senhora chegou a esclarecer por qual motivo ele não prestava? Eles nunca me falaram, não. Eu Chega- já perguntei já. Chegaram a falar se ele era envolvido com criminalidade, com drogas? Nunca falaram nada. A senhora sabe dizer que pessoa da família especificamente falou que ele não prestava? O avô, a avó, a mãe, Não pai? posso afirmar. Não pode Não afirmar? posso, não. Tem algum motivo específico para a senhora não afirmar? Eu só prefiro não falar, sabe? Para poupar a senhora, eu vou É. evitar de insistir, porque aqui a senhora tem que falar a Pronto. verdade. Se sabe, tem que dizer. Mas não vou expor a senhora. Não, mas a família toda dele falava que ele não prestava. Pronto. A família dele Carlos daqui usava drogas? usava A senhora sabe dizer quais? cocaína e maconha. Na sua presença? Já usou na minha presença. Quando ele usava drogas, ele ficava agressivo? Assim, não sei afirmar. Tipo assim, ele tinha alguns comportamentos
agressivo sem usar droga. A senhora sabe dizer como é que ele sustentava o uso dele de drogas? De drogas, não posso afirmar. Não pode afirmar ou não sabe? Assim, não sei se era com o dinheiro que a família dele mandava para ele ou não. Ele já obrigou a senhora a manter algum tipo de relação sexual com ele de forma obrigada? Não, mas num relacionamento, sim. No relacionamento ele te obrigava a manter relação sexual? Ele falava que, tipo, só a morte separava a gente. Só a morte separava vocês. Isso. Então você já não queria mais estar com ele, estava de forma obrigada? Tava com medo. Estava com ele com medo. Você tinha medo de Carlos? Tinha medo de Ele Carlos te Henrique. ameaçava? Assim, as coisas que a família começou a falar, sabe? E vocês sabem ali, tipo, conversa de rua como é. Sempre sai alguma coisa. E eu comecei a ter, assim, um receio de ficar namorando com ele depois que ele negava o porquê que ele veio para a Bahia. E as conversas de rua, o que a senhora ouvia sobre ele, que teria vindo da Bahia, por quê? Ele falava tanta coisa, que ele veio corrido, que fazia coisa errada lá. Eles chegavam a dizer o que era coisa errada? Tráfico, roubo, homicídio? Só falava que fazia coisa errada e que veio corrido de lá de São Paulo. E sempre que eu perguntava, ele não falava. Quando o promotor lhe fez perguntas do seu depoimento, você negou alguns trechos daquele depoimento que não teria falado. Sim. Quando você prestou depoimento, as perguntas foram feitas de formas ameaçadoras? Doutor, não sei. Como assim? Tipo assim, o delegado me ameaçou para eu falar? Aí quem vai responder é a senhora. A senhora prestou depoimento se sentindo Isso. à vontade, constrangida, ameaçada. Eu me senti nervosa na Se sentiu hora. nervosa. Isso, foi. Se sentiu constrangida, ameaçada a falar algo, a assinar algo que não teria falado, induzida a falar algo, aí quem vai me responder é a senhora. Foram algumas perguntas que eu acho que não dava para negar, não. Então, por que não dava para negar as perguntas que eram feitas à senhora? Porque era bem óbvio. Tipo assim, eram perguntas óbvias. Que, tipo assim, Indutivas? que me perguntou só para realmente confirmar. Então, eram perguntas indutivas à sua afirmação? Meu Deus, não sei. Não sei. Tem como me explicar melhor o que é indutivas? Quando a senhora prestou depoimento, a Sim. senhora verbalizava o que pensava, o que viu, o que sabia, como está aqui hoje? Sim. Ou eu perguntava assim, hoje te perguntavam assim, sua blusa é rosa? Você presenciou matando? Ou você sabia, tipo, induzindo você a responder assim? Não, eles me perguntaram perguntas básicas, igual tá tendo aqui. Tipo, se eu conhecia Léo, se eu estava ciente do assassinato que tinha acontecido. Em seu depoimento, teve a presença ou participação de algum profissional especial capacitado para colher depoimento de um menor ou de um adolescente? Um psicólogo, um psiquiatra? Não tinha psicólogo e nem Então, psiquiatra. só a senhora, o delegado e o escrivão. Isso. Sua mãe entrou na sala? Recepção. Sua mãe na recepção. Na recepção. A senhora disse que só soube que Leonardo era acusado Sim. de matar o tio após a morte Correto. de Carlos. Em delegacia, a senhora já sabia disso? Na delegacia, eu fiquei sabendo na delegacia. Então ficou sabendo na delegacia. Uhum. E como é que a senhora, no seu depoimento, colocou, já que não sabia e só soube na delegacia? Como? A senhora acabou de me afirmar Sim. que só soube em delegacia Sim. que o Leonardo era Isso. investigado da morte do tio. Isso. Como é que a senhora colocou esta afirmação em delegacia se a senhora não sabia? É porque o pessoal ali da rua falou, né, que eles tinham tido uma briga por conta do valor e que que Léo tinha matado Carlos Henrique por conta disso. E aí, quando chegou lá, o delegado me perguntou se eu estava ciente da situação. Aí, né, eu falei que sim, eu já estava sabendo o que tinha acontecido. Então, por favor, me esclareça. A senhora ficou sabendo que Leonardo era investigado em delegacia? Não. Isso, não. O delegado chegou lá e só afirmou, entendeu? Eu já estava sabendo por conversa de pessoas e o delegado só afirmou. Ele não te perguntou, ele apenas afirmou. Sim. Isso. Quem afirmava que teria ido conhecer putas? Carlos, Carlos Henrique tratava mulheres como putas? não sei como ele considerava as mulheres que ele se relacionava.
Com a senhora especificamente, como era o tipo de tratamento que ele tinha com a senhora? Ele me- Respeitoso, agressivo? Ele me tratava bem. Eu acho que de respeitoso não era. Se fosse respeitoso, ele não teria me traído. Entendeu? Agressivo? Agressivo, vinha conhecer a agressividade dele a partir do momento que ele teve a ação, né, de quebrar meu aparelho. Além de quebrar seu aparelho, ele chegou a te ameaçar, te agredir, de forma verbal, de forma econômica. Você pode explicar aqui? Não, ele nunca me agrediu, sabe, fisicamente, mas alguns comentários, sabe, desnecessários, que eu não sei se eu levava a sério ou se ele levava na brincadeira, né? Mas de uma certa data eu comecei a levar a sério. A senhora disse que recebeu uma mensagem. Foi uma mensagem ou um áudio do Leonardo Uma mensagem. explicando o que teria Sim, acontecido. isso. O que é que especificamente o Leonardo explicava nessa mensagem? Ele falava que tinha matado Carlos Henrique porque Carlos Henrique tinha chegado, drogado, bêbado, e que se ele não matasse Carlos Henrique iria matar ele. Então ele teria agido em legítima defesa. Eu não sei afirmar. Só ele, infelizmente, né? Pela mensagem que ele te Pela mandou, era esse mensagem que ele contexto. me mandou foi tipo A isso. senhora contou isso que está dizendo aqui no dia de hoje para o delegado? Não deu tempo, a gente não teve essa conversa. Foram mais conversas sobre o que tinha acontecido em relação ao tio de Leonardo. Mas ele chegou. Então o delegado só conversava com você acerca do tio de Leonardo. Sobre o assassinato também, né, de Carlos Henrique. Foi sobre os dois assuntos. Ele me fez perguntas sobre os dois assuntos. Ele te chegou a te perguntar o contexto da mensagem que Leonardo te enviou? Não. A senhora tem algo, algum print, alguma mensagem, algo que comprove que Leonardo teria lhe enviado essa mensagem? Não tenho mais nada. A senhora apresentou isso em delegacia de polícia? Não. Seu celular foi periciado? Não. Você entregou seu celular para ser Não. periciado? O delegado pediu seu celular para a perícia? Não. Leonardo, em algum momento, foi desrespeitoso ou agressivo ou algo do tipo com a senhora? Não. Sempre lhe tratou com respeito? Ele sempre falava oi, oi e pronto. Saía. Na atualidade, a senhora faz algum tipo de tratamento psiquiátrico ou psicológico? Eu passo com a psicóloga online. A senhora disse que, depois dos fatos, ficou sabendo que ele teria se envolvido com uma menina e que teria ido conversar com ela. Ela disse que 2 horas da manhã teria... Diz. Como é o nome dessa menina? Isana. Como? Isana. A senhora sabe onde ela mora? Não, atualmente não. Na época, a senhora sabia? Sabia A senhora informou isso ao delegado? que ele tinha dormido com a menina? Sim, o nome da menina, o local que ela morava. Não. Ele lhe perguntou? Não. A senhora disse que quando ele passava algumas coisas, ele passava a ser violento. O que é que ele falava quando ele estava violento? Ele, tipo assim, falava coisas que... era assim, às vezes ele levava na brincadeira, eu não sei informar, porque tipo, ele levava coisas sérias na brincadeira. E ele falava que eu só largava ele se caso um de nós dois morresse, né? Que só a morte separava a gente. No tempo que a senhora conviveu com ele, a senhora presenciou ele cortando o cabelo, foto de barbearia ou algo do tipo? Ele cortava o cabelo assim de algumas pessoas Aqui em Capim Grosso? aqui em Capim Grosso, a domicílio. Mas eram poucos. Depois dos fatos, a senhora viu Leandro aqui na cidade? Não. Mas sabia se ele permanecia morando aqui? Não, só assim, conversa do pessoal, né? O pessoal dizia o que nas conversas? O pessoal falava que ele estava morando em Mairi, que ele estava morando em outras A cidades. senhora sabe o nome de alguém que falava isso? Um nome assim, um primeiro nome, Não. apelido? A senhora frequentava a casa de Carlos? Carlos Henrique, aquele dividia com o Léo? Ou aquele morava Eu antes não de sei Léo? quantas casas dele tinha, eu estou perguntando à senhora. Eu frequentei aquele passou a dividir com o Léo. Com o Léo. Foi Sim. onde ele foi encontrado? Não. Nessa casa onde ele foi encontrado,
A senhora disse que entrou para ver o corpo. Sim. Essa casa tinha móveis, tinha sinais de moradia. Não, não tinha O nada. que a senhora viu dentro dessa casa? Sangue, cabelo e bebida. Bebida. A senhora sabia que ele morava ali? Quem Que morava ali? Carlos. Não, nunca tive conhecimento dessa casa, não. Sabe o motivo que Carlos saiu da casa do avô? O avô expulsou ele. Sabe o motivo que expulsou? Não. Não sei. Inclusive, ficaram de mal de mim. Depois que Teve expulsaram. algum motivo para eles ficarem de mal de você? É isso que eu nunca entendi. O que a senhora soube de Leandro foi por fofoca? Como? A senhora disse ao promotor que depois dos fatos ficou sabendo de muita coisa, que seriam fofocas. Que A senhora ficou sabendo foi por fofoca? foi por conversas de rua. Conversa de rua. Tá gravado, doutor. Tá gravado, doutor. O senhor sabe o nome de uma pessoa que teria levado essa fofoca? Não. Não quero afirmar. Depois desses fatos, a senhora sofreu algum tipo de ameaça de Leandro? Se sente ameaçada por ele aqui presente? Ou algo do tipo? Ai, meu Deus. Eu não sei a consciência dele, não. Não sei Não, o que. não é da consciência dele que eu estou perguntando. Eu não sei é tipo assim, só se eu olhasse para ele e perguntasse, você é capaz de fazer alguma coisa comigo? Você pode perguntar, mas não é isso que eu estou falando. A senhora recebeu algum tipo de ameaça da parte dele contra a senhora? Não, ele me falou o que tinha acontecido, mas tipo, me ameaça não. Após os fatos, após a morte de Carlos, a senhora ficou sabendo algo da conduta social dele, da vida dele? Não, até hoje também não me falaram. Hoje, sabendo dessas histórias, você, se tivesse oportunidade, voltaria a se relacionar com Carlos? Não. Tem algo específico que você não voltaria a se relacionar com ele? Tudo que ele fez, né? O que é que ele fez que até agora eu não entendi? Eu preciso que a senhora me explique, por favor. Até tomar um chá aqui enquanto a senhora fala. Pelo que ele fez, né, com o Leandro, o assassinato aí, Quem fez com o Leandro? Carlos Henrique. E ele fez o que com o Leandro? Assassinou o tio de Leandro. Quem assassinou foi Carlos? Ai, meu Deus. Eu acho que ele estava junto. É assim. Doutor, eu preciso que a senhora advirta ele que ela está sobre compromissada. Pronto, o doutor está relembrando a senhora que seu depoimento aqui é sob juramento. Então, Sim. lembro que as respostas suas estão sob juramento. Em caso de omissão da verdade ou mentiras, há um crime de falso testemunho. Então, lembro a importância de responder a verdade. Porque, tipo assim, quando eu cheguei na delegacia, né, o delegado afirmou que eles dois tinham feito o crime juntos e que ele pretendia invadir a casa, lá no mutirão. E que se eu tivesse dentro, que eu ia sobrar também. Foi o que ele me falou. Então, o delegado, no momento do seu depoimento, lhe ameaçou dizendo que os dois estavam juntos, que iriam invadir a casa e que se ele estivesse junto ia Sim. sobrar também. Sim. Ele chegou a dizer se sobrar seria morrer, ser preso ou algo do tipo? Não, ele falou que ia invadir a casa. Seu depoimento começou assim, foi? Como? Seu depoimento em delegacia começou assim? Não, ele veio falando de... Ele perguntou algumas coisas sobre Léo. Você já tinha ido em delegacia prestar depoimento alguma vez? Já. Nessa época dos fatos? Não foi sobre esse assunto, não. Sobre outro assunto. Entendi. Além desse suposto homicídio cometido por Carlos, você ficou sabendo de mais algum envolvimento de crime por parte dele? Não. Então, a senhora afirma aqui em juízo que quem matou o tio de Leandro foi Carlos. Não afirmo, que eu não estava lá. Quem lhe disse isso? Como? Quem lhe disse isso? O quê? O que a senhora acabou de dizer aqui para o promotor, para o juiz, para todos os presentes aqui. O delegado me falou que... Como é o nome do delegado? Doutor Jaime. Doutor Jaime. Isso. Tem mais alguma coisa que eu não te perguntei que a senhora queira falar? Não. Muito obrigado. De nada. A defesa vai continuar a fazer as perguntas à senhora. Bom dia, Ana Clara, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Poucos esclarecimentos, tá? Que
Já estou vendo que você está cansada. Hum. Ana, o que acontece? Quando o doutor Davi iniciou suas perguntas, ele perguntou se a senhora conhecia o réu. Isso. Sério? Minha pergunta é, a senhora tinha convivência com Leandro ou não? Porque a senhora disse que não conhecia, só ouviu falar, Sim. mas afirmou que eles moravam juntos. A senhora convivia com Leandro? Assim, tu pode repetir a pergunta? A senhora conhece Leandro? Convivia com ele? Tinha contato Não. com ele? Não. O único contato que eu tinha era quando eu chegava na casa que eles dois dividiam e Léo estava saindo da casa. E aí ele falava comigo, me cumprimentava e eu cumprimentava ele. Isso era constante, esporádico? A senhora estava sempre no imóvel? Não, assim, eu também morava, né, na minha casa, Carlos Henrique ia para lá e às vezes eu ia para casa dele. Certo. E como a senhora consegue afirmar que Leandro morava lá, se a senhora disse que dormia lá às vezes e ele não? É por conta que Carlos Henrique me falava, Tá. que eles dois dividiam a casa. Ah, certo. Então, Carlos falava isso. Isso. Certo. Eu fiquei com algumas outras dúvidas. A senhora disse que depois dos fatos foi conversar com a Isana, Sim. que seria a moça com quem Carlos dormiu Sim. na noite anterior. A senhora já conhecia ela? Já conhecia já. Sabia se ela tinha namorado, se tinha envolvimento com alguma coisa? Não. Não? Tinha contato com ela anteriormente? Não. Não? Certo. Mais uma coisa. Como que a senhora chegou lá no local? Que a senhora disse que chegou no imóvel com o delegado e fez o reconhecimento do corpo. O delegado já estava lá esperando. Eu cheguei com minha mãe e eu fui para a delegacia com o delegado. Ah, certo. E vocês chegaram lá porque o delegado ligou para O vocês? delegado entrou, o pessoal da delegacia entrou em contato com minha mãe e a gente pegou e foi de moto. Entendi. Se você souber me responder, você sabe por que o delegado ligou para sua mãe? Porque ele já tinha ligado para todo mundo. Já tinha falado com o pessoal e o pessoal falou que não ia, A família dele. a família dele. Entendi. Então, o delegado ligou, vocês foram até o local, Sim, fez o reconhecimento do corpo foi. e a senhora seguiu para a delegacia Isso. com o delegado. Isso, e minha mãe atrás de moto. Certo. Eu não tenho mais perguntas. Obrigada, viu, Ana? Obrigada. Bom dia, Ana Clara. Bom dia. Diante de tudo que já foi explanado aqui, serei breve com você, tá? Só fiquei na dúvida quando você disse assim, as mensagens, eu não entreguei meu celular para o delegado. Sim. Essas mensagens de Leandro, como foi que você mostrou? Você enviou para o delegado? Você enviou para os policiais? Como? Você me disse aqui mais cedo Sim. que o seu celular não foi entregue ao delegado, Sim, certo? sim. E essas mensagens que a senhora recebeu, possivelmente de Leandro, a senhora chegou a mostrar ao delegado? Não mostrei. A senhora não mostrou ao delegado Não as mostrei. mensagens? Não mostrei. A senhora não entregou seu celular para o delegado? Outra pergunta. A senhora me disse que sua mãe que foi reconhecer o corpo, Isso. correto? Que a família dele se recusou a reconhecer o corpo. Isso. Quem foi que ligou para sua mãe? Foi os policiais? Foi o delegado? Não posso te afirmar. Não tenho certeza de quem foi. A senhora não sabe me dizer quem foi que ligou para sua mãe para Sim. reconhecer o corpo? Isso. Certo. E com o desaparecimento de Leandro, aqui na oitiva, a senhora disse que Leandro o quê? Perdão, Carlos Henrique. Desapareceu na última segunda-feira. Foi quando a senhora viu ele pela última vez, às 19 horas. Certo? Sim. Após esse desaparecimento, a senhora procurou a polícia para dizer que ele desapareceu? Como foi que aconteceu? A primeira coisa que eu fiz foi ligar para os familiares, né? Quando eu vi que realmente ele não estava aparecendo. Perguntei, primeiramente, a Léo, né? Se ele estava com Carlos Henrique. Ele Peraí, primeiro a senhora perguntou a Léo ou perguntou à família? Perguntei a Léo primeiro. Perguntava a Léo, porque eu tinha vontade de Léo. Aí eu perguntava a Léo, você sabe informar de Carlos Henrique? De Rick, né? Assim, Certo. chamava ele de Rick. De Rick. Aí Léo falava que não.
Aí depois foi quando eu decidi entrar em contato com a família de Carlos Henrique em São Paulo, para poder informar, né, do desaparecimento. Então, a senhora não entrou em contato com a família daqui, da Bahia, entrou em contato Não. com Isso, a família de São Paulo. Isso. Certo. E como chegou aos seus ouvidos que Carlos Henrique estava morto no bairro Oliveira? Por conta de Léo. A senhora sabia que no dia 22 de março, Carlos Henrique foi dormir com o amante Não. Dia 22 de março. de 2021? No dia que ele desapareceu, nessa noite que ele desapareceu, Não, eu vim descobrir depois. a senhora não sabia que nessa noite que ele desapareceu, ele estava com a amante, chamada Isana. Não sabia. A senhora não sabia? Não sabia, vim saber A senhora depois. sabia ou a senhora não sabia? Eu não sabia, eu vim saber depois. Certo. A senhora afirma também aqui em delegacia que por diversas vezes tentou terminar o relacionamento. A senhora confirma isso aqui? Confirmo. Por quê? Porque não estava certo, né? O jeito dele, as drogas. Ele usava muita droga? Usava. Ele era agressivo quando usava drogas? Não, eu vim descobrir a agressividade, toda a agressividade dele, né? Quando ele quebrou meu aparelho. Mas, tipo, tinha coisas que, como eu expliquei para o outro advogado, tinha coisas que ele falava que me deixava com uma pulga na orelha, né? Em relação a esse negócio de término, quando a pessoa falava de término, entendeu? A senhora me confirma também em delegacia que ele era uma pessoa muito manipuladora. Isso. Sem mais. Ana Clara, Sim. tem algum motivo específico para você não ter apresentado esta suposta mensagem de Leandro para o delegado, para os policiais ou aqui em juízo? Porque eu estava com medo. Medo de quê? Medo de acontecer alguma coisa. Mas você sofreu ameaça de alguém? Não. Sem mais, obrigado. Defesa tem mais alguma pergunta? Não. Os jurados têm alguma dúvida? Alguma pergunta a ser feita? Eu vou só fazer uma pergunta final, mas que já foi esclarecido, mas como há uma confusão muitas vezes de nomes, Léo Bala é o Leandro, que está aqui no plenário, né? Ok. Eu não tenho perguntas adicionais, então a senhora está liberada. Obrigado pelo comparecimento. Obrigadinho. Pronto. Qual o seu nome completo? Joanito Araújo Cunha, da Cunha. Sua idade? Sou de 58, eu estou fazendo 65. Sua profissão? Lavrador mesmo. O senhor reside aqui em Capim Grosso mesmo? Ali no bairro de Fazenda Lagoa do Enxurro, próximo ao Parque do Vaquejada. Certo. O senhor tem algum parentesco com o acusado, o Leandro, conhecido como Léo Bala? Ó, o simplesinho, eu não conheci nenhum deles. Inclusive, eu tenho uma casa aí na Caçoave, 572. Não, perguntei se o senhor é parente dele. Não, não. Não? O senhor tem algum temor, algum receio de falar aqui na frente do acusado? Ele está atrás do senhor. O senhor prefere falar na frente dele ou prefere que ele se retire do plenário para falar? Não, eu não tenho nada contra ele. Na verdade, eu nem conheço ele, no caso, porque ele chegou para me alugar a casa. Certo, mas vamos por Bem, partes. Então, ele pode permanecer aqui no plenário? Pode, sim. Tá ok. O senhor se compromete a responder a verdade sobre o que for perguntado aqui? Com certeza. Eu sou belo digno. Pronto. Então, o senhor está numa condição de testemunha aqui, é obrigado a dizer a verdade. Lembro do crime de falso testemunho, caso não fale assim, de acordo com a verdade. Eu vou passar a palavra para o promotor de justiça, que vai iniciar as perguntas ao senhor, e, na sequência, a defesa também irá complementar. Com a palavra, doutor Davi. Senhor Joanito, né? Joanito. Senhor Joanito, o senhor era o proprietário da casa onde foi achado um cadáver, não é isso? É minha até hoje. É sua até hoje. É. Essa casa o senhor alugou a alguém?
Ó, o seguinte é isso, eu não sei o nome dele. Eu estava de frente lá, limpando a casa. A placa de aluga, aí ele chegou de moto, capacete, aí ele falou, qual o valor da casa? Eu digo, está alugado R$ 300. Ele falou, olha, faço menos, que é só eu, uma mulher e uma criancinha. Eu falei, olha, não tem que fazer o menos, está muito dano alugar nesse valor. Aí, isso eu moro ali na entrada do Parque Vaquejada. Aí eu saí no outro dia, aí a mulher chegou, só o rapaz que chegou lá, que acertou com você para alugar a casa, veio pegar a chave da casa. Ele pagou o aluguel e levou a chave. Aí tudo bem. Foi o dia que eu vi ele, no caso. Aí, passaram uma semana e pouco, ele ligou para mim, disse, ó, faça uma diferença aí, pai, só eu, a mulher e uma criança. Aí eu digo, não tem como fazer ofensa não, né? Ele já tinha pegado a chave, pagado o primeiro aluguel. Aí passaram uns 15 dias, eu estava lá de frente lá de casa, lá, fazendo a limpeza, aí me ligaram. Aí me disseram, é a polícia. Eu digo, não tenho nada com polícia. Aí depois disse, você mora onde? Eu dei o endereço, a viatura encostou. Aí perguntou para mim, aquele imóvel lá é seu? Eu digo, é. Eu preciso que você abra aquela casa lá agora. Eu digo, eu não tenho como abrir, que a casa está alugada. Ele disse, então vamos lá para abrir. Aí eu digo, eu vou no meu carro mesmo, que eu tenho um golzinho velho. Aí entrei no meu carro, a viatura veio na frente. Aí quando eu cheguei lá, tinha muita gente na rua, a casa já estava aberta. Eu não sei se foi o pessoal, quem foi que abriu. Aí nisso eu fui entrar, né? Quando eu fui entrar, que eu vi aquele mau cheiro, que eu fui entrar, aí não deixou eu entrar. Tem um policial disse, não entra não. Aí fiquei por ali, aí ele disse, você vai ter que ser ouvido. Nisso chegou duas mocinhas que estavam à procura, foi a conversa que eu vi lá. Estava à procura dele, e ele disse a ele que ele parece que tinha matado ele lá dentro. Não sei como foi a conversa, porque eu vi foi essa. Aí passado, também não sei quem foi que, no caso, que matou, no caso. Aí, no caso, aí, ele disse, ó, você comprou isso na delegacia. Aí, de tarde, eu fui lá. Aí, pegaram o corpo, levaram, e ficou lá, não tinha móvel, não tinha mas nada. quem alugou a casa na mão do senhor? Eu não sei dizer o nome dele completo, porque é o seguinte, ele estava de moto, de capacete. O senhor não sabe dizer completo, mas incompleto. Não, o nome mesmo não sei. Apelido. Não sei, nome nem apelido nem nada. Porque eu, inclusive, eu estava limpando a casa, ele chegou de moto, encostou a moto, nós conversamos, e aí ele não alugou comigo, né? Ele foi lá, pegou a chave na mão da mulher, aí eu perguntei, ele disse, tem o nome dele? E a mulher disse, ele não me falou não, só por isso que você mandou entregar a chave. É isso que eu fiz. Olha, aqui o senhor disse, essa assinatura aqui é sua? Assinatura é. Alguém na delegacia lhe obrigou a dizer alguma coisa? Não, ele chegou, no caso, ele perguntou, mandou dizer assim as coisas. Eu digo, não, eu não sei. O que eu sei... O que eu fui dizendo? Não, ele perguntou o nome assim, do pessoal, eu digo, eu não sei. Aí ele disse, aí eu falei, eu digo, eu sei que me disseram que é aí do lado do Sete de Porco, agora eu não sei o nome dele. Eu não falei o nome dele. Não. Porque aqui o senhor teria dito que é proprietário da casa localizada no endereço Rua Castro Alves, 572, bairro Oliveira, na qual, na manhã de hoje, foi encontrado o corpo. Lembra de ter falado isso? É que eu vi o corpo lá dentro. Quando eu cheguei, ele não deixou eu entrar. O senhor falou isso lá na delegacia. No caso, que eu vi o corpo? Não, que foi encontrado o corpo. Sim, mas encontraram e ligaram para eu ir abrir a casa, no caso. O policial disse, mas o senhor soube. Eu soube depois que o policial foi lá na minha casa lá. Isso. Que eu vinha e abrir a casa. E cheguei, a casa já estava aberta. Como é que estava esse corpo? O senhor sabe que estava fedendo? Estava bastante mau cheiro. O cheiro estava... Quando passou assim, a gente aguentava o mau cheiro, não. E o nome dessa pessoa, o senhor chegou a saber? Não. Não sei que mas aqui o senhor disse, do Nacional Carlos Henrique Cardoso dos Santos. Eu não falei, como é que eu falo não que eu não sei?
que a casa foi muito recentemente alugada. Foi alugada. Tinha alugado há quanto tempo? Ó, tem mais ou menos 15 dias, por aí assim. Nessa fase, que eu não estou assim bem na noção, mas tinha pouco tempo. Tinha pouco tempo. Estava recente a casa de aluguel. Olhe bem o que é que o senhor disse aqui lá. Que a pessoa que alugou a casa foi Leandro dos Santos Rios, lhe pagando o valor de R$ 300, não tendo tido tempo de fazer o recibo, que desconhece quem seja a pessoa morta, encontrada dentro de sua residência, nunca tendo visto. O senhor nunca tinha visto a pessoa que foi encontrada morta. Mas o senhor disse aí que alugou a casa por R$ 300 a Leandro. Agora, eu lhe pergunto, o senhor tem um imóvel. Certo. Então, doutor, vamos aguardar a testemunha responder a pergunta. Calma, doutores, calma. Mas vamos lá, vamos por partes. Doutor faz a pergunta. Inclusive, ele chegou de moto. O nome, ele não me falou o nome. E foi... Não, ele no caso, ele não fez a proposta. Aí foi lá, pegou a chave da mão da minha esposa, deixou o dinheiro e disse, olha, eu acertei com ele o aluguel. Mas eu não falei o nome dele, eu não sei o nome dele. Não, mas no caso, eu passei lá bastante vezes e não vi mais ele. Né? Eu só vi uma moto lá em vez de quando, porque eu vinha sempre aqui na rua, que eu moro vizinho. Não, não me deu na minha mão, não. Passou o nome de minha esposa. Passou o nome da minha esposa. Se eu falei, porque eu vi o comentário lá no velório. No velório não, muita gente tinha lá. Que tinha uma moça que estava atrás falando lá. Então, às vezes eu falei, porque saiu. Mas eu não conheço, não. Eu vi essa conversa lá, então nisso eu falei, né? Se eu falei, agora o nome dele eu não sei mesmo. Eu vou ler aqui para o senhor todo o depoimento. Aliás, vou ler em juízo. Isso o senhor falou para esse juiz, o que eu vou ler agora. Que é proprietário da casa onde foi encontrado o corpo de Carlos Henrique, situado na rua Castro Alves, que é morador da zona rural, que estava limpando a casa, que o rapaz tratou com ele de moto. E quando chegou em casa, sua mulher chegou e disse que o rapaz havia vindo, pago o valor do aluguel e ela entregou a chave. Que estava em casa quando recebeu a visita de um policial que disse que tinha que quebrar o cadeado. E ele foi lá e quebraram o cadeado e tiraram o corpo, que reconheceu quem alugou a casa e não conhecia, pois estava de capacete. Isso o senhor falou para o juiz. O delegado, o senhor disse o seguinte, que é proprietário da casa, localizada na rua Castro Alves, bairro da Oliveira, na qual, na manhã de hoje, foi encontrado o corpo no início de estado de decomposição do nacional, a pessoa que estava morta, Carlos Henrique Cardoso dos Santos, que a casa foi muito recentemente alugada, por volta do dia 14 de março. Que quem alugou a casa...
Não, não precisa ser certa a data, não. Está em verde aí. Que nome é que está escrito aí? Esse nome aqui. Leandro dos Santos Rios. Que quem alugou a casa foi Leandro dos Santos Rios, lhe pagando o valor de R$ 300. Quanto era o aluguel? Eu não sei o nome dele, não achei esse nome para falar. Na verdade, não. Não tendo tempo de fazer o recibo. Inclusive, ele perguntou como você aluga uma casa sem recibo. No caso, eu aluguei uma vez um cidadão aqui, ele comprou o capiluço todinho, até hoje vai conta para casa. O senhor tem medo? Está com medo de alguém? Não, eu não estou com medo nem de outro. Falando a verdade, no caso, com você. É? Agora, eu não tenho lembrança de que eu falei dessa data, porque eu não lembro de data. Eu sou ruim para data demais, para dizer a data que foi. Isso aí. Me diga uma coisa, o senhor ouviu falar alguma coisa dele aí depois desse fato aqui? Eu moro lá, que nem diz outro, é da casa de lá para canto, eu nunca ia falar nada. Onde o senhor mora? É perto da casa de onde o senhor alugou? Não, na casa, disse que na rua. Eu moro aqui no Condomínio São José, ali moro na É zona rural. distante, então. Hã? É distante. É aqui no centro a casa, e eu moro na zona rural. Isso. Tem 20 anos que eu saí daí, eu aluguei a casa, eu sempre alugo a casa para alugar. Eles tinham alugado a casa uns 2 meses, né? 2 ou mais. Não, a casa é recente, sabe que foi alugada. Tinha quanto tempo mais ou menos que eles alugaram? eu- Chegou a vencer um mês? Não. Inclusive, ele me ligou pedindo para eu fazer o menos. Para diminuir. O menos, para quando chegar o outro mês. Aí depois apareceu essa tragédia, que eu não sei de onde saiu, né? Isso. O senhor ouviu dizer que de lá, da sua casa, era ponto de venda de drogas? Não. Ali é uma rua que vizinho ali disse que não vê nenhum vizinho. Eu saí daí para a roça, porque. É deserto. Porque a mulher disse que fica numa rua que não tem vizinho, não tem nada. É que nem diz outro. É difícil. Os vizinhos ali não muito. É uma rua sossegada, né? Sossegada, que nem diz outro. Mas eu não sabia que existia isso lá, não. O senhor conhecia a família dele, do Carlos Henrique ou do... Não, eu não conheço família Do dele, Leandro. ninguém. Eu Do posso Leandro. conhecer, assim, não pessoalmente, né? Posso conhecer de vista, que nem eu moro ali, conheço quase todo mundo. Agora, O senhor conhecia de vista, quem de vista? Não, pelo nome eu não sei, não, de informar, não. Conhecia esse aí de vista? Não é muito estranho que nem diz outro, não. Agora não tenho conhecimento assim de. Não é amigo, mas já tinha visto ele. Não tenho lembrança de, não. Porque geralmente eu não. Ele, que nem outra vez que ele passou lá, passou de moto, alguma coisa. Se eu tivesse visto, eu não tenho conhecimento, não tenho lembrança, né? A gente vê tanta gente assim que não está no sentido. E o senhor sabe, ouviu dizer porque foi que mataram o outro lá dentro de casa? Não. O senhor ouviu dizer quem matou a pessoa dentro da sua casa? Também não. No dia lá, que chegou umas moças lá, atrás disse que viu dizer que estava morto lá dentro. Mas aí é tanta gente conversando ali, não falou. Mas quem não foi, disseram o nome. Não. É tanto que tem uns policiais lá que ele deixou quase nem encostar. A mulher ficou logo, ficou nervosa, eu fiquei logo assim com ela de um lado, que ela desmaiou. Aí não fiquei lá no local, não. Você mais pergunta, doutor? Obrigado, doutor. Agora com a palavra a defesa. Os advogados vão continuar a fazer as perguntas ao senhor. Seu Joanito, bom dia, tudo bem? O senhor estudou até que série? Eu só terceiro ano primário só. O senhor sabe ler e escrever? Pouca coisa. Pouca coisa. É. Em delegacia de polícia, quando o senhor deu depoimento lá com o delegado, lhe deram a oportunidade de ler o que estava no papel? Não, realmente ele fez umas perguntas lá, eu falei alguma coisa, mas eu não sei que nem disse. Eu sou ruim para ler, não li nada, não. O senhor é o que para ler? O senhor pode falar? Hã? O senhor é ruim para ler? Eu sou meio ruim para ler, não tenho muito conhecimento. Só para explicar, então a leitura do senhor é pouca. Só garrancho mesmo, só para Normalmente assinatura. faz o nome bem. Só assinatura. Ele chegou a
falar assim, seu Joanito, em seu depoimento aqui, que o senhor está aqui agora, que o senhor vai assinar, está escrito isso, isso e isso? Rapaz, o que me diz o outro? Eu acho que não, viu? Porque ele só fez minhas perguntas e bateu lá e depois me entregou um papel. O senhor nega, então, o senhor disse que não é verdade, que em delegacia disse que a pessoa que alugou sua casa foi Leandro. Não, eu não estou dizendo, eu não sei se, para mim, foi essa conversa aí na mão de outra pessoa. Eu não sei, eu não lembro do nome dele. O senhor sabia o nome de Leandro completo? Não. O senhor sabe assim, o senhor já disse que a pessoa que alugou sua casa estava em cima de uma moto e com um capacete. Era dessa Mas o senhor se lembra compleição física, sendo uma pessoa forte, magra, alta, gorda, como ele era? Pelo tempo eu não lembro, né? Porque tem muito tempo assim, a gente não tem. Não tem lembrança. Né? Mas era gente, ele não era forte, não. O senhor pode olhar para essa pessoa, por favor? Apesar do pouco tempo, o senhor chegou a ver essa pessoa na sua casa? Depois que eu aluguei lá, nunca achei ninguém. Toda vez que eu passava assim para comprar pão, alguma coisa, só eu via fechado. Nunca vi aberto nenhum dia lá. Foi essa pessoa que alugou sua casa? Não sei dizer com certeza não. Estava de capacete, eu não tenho conhecimento, vou dizer uma coisa que eu não tenho conhecimento. Pronto, muito obrigado, viu? Os jurados têm alguma pergunta? Bem, eu não tenho perguntas adicionais, o senhor está liberado. Obrigado pelo comparecimento, já finalizamos o seu depoimento. Leandro, esse é o momento do seu interrogatório. Pode começar a gravação. O interrogatório é composto de duas partes. A primeira é composta de perguntas sobre sua vida, como idade, profissão, residência, se tem filho, se é casado. E o segundo bloco de perguntas é direcionado à acusação, ou seja, aos fatos que o senhor está respondendo no processo. E eu vou perguntar, vou fazer uma breve leitura da denúncia, e aí esse é o momento também de autodefesa, de falar a sua versão dos fatos. Quanto às perguntas do segundo bloco, que é direcionada ao que o senhor está sendo acusado, caso queira permanecer em silêncio, é um direito seu, não é obrigado a responder a essas perguntas, e se for o seu interesse em ficar calado, basta mencionar: vou exercer meu direito constitucional de ficar em silêncio, ou então vou ficar calado. Muitas vezes os advogados dão essa orientação, mas é uma escolha sua, orientada pela defesa técnica. Então, o senhor tem que manifestar se vai ficar calado nessas perguntas da acusação e da leitura da denúncia. Bem, seu nome completo, qual é? Leandro dos Santos Rios. Sua idade? 31 anos. Profissão? Estofador. Você é casado? Não. Tem filhos? Sim. Quantos filhos? Um só. Qual idade? 6 anos. Mora com quem? Com a mãe. Mora aqui em Capim Grosso mesmo? Sim. Certo. Você já tinha sido preso outra vez, além dessa? Não. Certo. Além desse processo, você responde a algum outro processo criminal? Tipo, que eu estou sendo acusado pela morte do meu tio, que eu não sei por que estou me acusado, que agora que ela fiquei ciente que foi o próprio Carlos Henrique, que a própria Ana Carla acabou de falar. Certo. Eu vou fazer, então, agora uma leitura da denúncia. Peço que o senhor preste atenção e, na sequência, responda as perguntas, caso assim queira. Sim. Já teve a oportunidade de conversar com o seu advogado antes de começar aqui o interrogatório? Sim. Bem, então, a leitura é o seguinte, é a leitura da peça da denúncia. Bem, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Leandro dos Santos Rios pela prática dos seguintes fatos delituosos. Consta dos autos do inquérito policial que, no dia 25 de março de 2021, Leandro dos Santos Rios matou Carlos Henrique Cardoso dos Santos, na rua Castro Alves, 527, bairro Oliveira, Capim Grosso. Apurou-se nos autos que o denunciado desferiu golpes com objeto contundente e com faca contra a cabeça da vítima, causando perfurações que a levaram à morte, conforme laudo de exame de necrópsia e laudo de exame pericial. Consta que a vítima estava desaparecida desde o dia 23 de março de 2021. Ele morava junto com o denunciado no mesmo endereço onde seu corpo foi encontrado,
por prepostos da PM. Durante o desaparecimento, a namorada da vítima questionou o denunciado sobre o paradeiro do falecido, tendo Leandro respondido: Bigode está morto. O corpo está lá. Vá buscar. Indagado por ela sobre a circunstância da morte de seu namorado, o autor resumiu dizendo que, na madrugada daquele dia, por volta das 3 horas para as 4 horas da madrugada, ambos discutiram. Não deu mais detalhes, mas deixou o local após cometer o assassinato. Apurou-se que Leandro matou o então amigo por motivo fútil, pois a vítima se negou a contar uma mentira para a namorada do agressor. O denunciado pediu à vítima que o ajudasse a contar uma mentira para a namorada com o fim de acobertar uma traição. Como o amigo não aceitou praticar tal mentira, iniciou-se o estopim para a desavença que levou o Leandro a matar Carlos Henrique. Diante do exposto, o Ministério Público denuncia Leandro dos Santos Rios como incurso nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Penal. Bem, essa é a denúncia e, diante do que foi lido aqui, o senhor pode esclarecer se é verdade a leitura dessa denúncia? É mentira, Excelência. Tipo, eu não tinha nem conhecimento da morte dele. Eu conhecia ele através de outro colega, porque cortava cabelo. Aí eu cheguei a cortar cabelo por uma vez, mas não tinha amizade com ele. E pelo fato de analisar ó, o tamanho dele para o meu tamanho, o meu jeito, o jeito dele, como é que eu conseguiria encarar uma luta corporal com ele e vencer uma briga contra ele? Não tem cabimento. Não procede isso. Não sei porque ela está me acusando desse crime. Certo. Você conhecia o Carlos Henrique? Eu conhecia de vista, tipo assim, conheci através de um colega que ele cortava cabelo. E aí eu cheguei a cortar cabelo com ele. Aí depois que a gente terminou de cortar cabelo, a gente chegou até, tipo assim, num lugar assim, tomou uma cerveja, ele chegou até a tirar uma foto. Só isso mesmo. E conhecia há quanto tempo, Carlos? Há pouco tempo, acho que não tinha nem 8 dias. Foi porque ele não era nem daqui, ele era de São Paulo, não tinha conhecimento, conhecia através desse colega mesmo, porque ele cortava cabelo e eu acabei cortando o cabelo. Certo. E nessa época você morava onde? Sempre morei lá na Fazenda Sete Porco. Você chegou a alugar alguma casa? Não, nunca cheguei a alugar casa na cidade, sempre lá em Caprangosto. Morou alguma vez com Carlos Henrique? Não, nunca dividi casa com ninguém. Você conhecia a namorada de Carlos? Não conhecia a namorada dele, Ana Clara. Ana Clara, você nunca tinha visto? Tinha visto assim só de vista, mas essa questão dela falar que chegava lá na casa lá e me via, não procede, porque eu nunca dividi casa com ele. Então eu não tinha conhecimento com ela. E nem várias vezes aí ela entrou em contradição. Ela disse que tinha vezes que chegava, eu saía, tinha vezes que já chegava lá para dormir lá. Eu chegava e já saía e só cumprimentava ela. Isso aí nunca existiu. Mas o senhor tinha o contato de telefone dela? Não tinha contato com o telefone dela. Nem ela tinha o meu, nem eu tinha o dela. Certo. Ela afirma que o senhor mandou mensagens para ela depois do assassinato de Carlos Henrique. Quanto a isso, o que é que você tem a dizer? Eu dizer que isso aí não procede, porque eu nunca cheguei a mandar mensagem para ela falando sobre nada disso, porque eu não tinha nem conhecimento do caso. Porque eu também não tinha conhecimento com ele, não andava com ele, não sabia da vida dele, como ele também não sabia da minha vida. Você não sabia se ele namorava, com quem namorava? Não tinha conhecimento. Eu tinha minha vida pessoal, tinha também minha namorada, tinha minhas coisas para fazer, trabalhava, não tinha conhecimento com ele, não. Então o senhor nega que matou Carlos Henrique? Nego. E não sei por que estão me acusando sobre isso aí. Ok, vou passar a palavra para o Ministério Público, que vai continuar a fazer as perguntas ao senhor. Senhor Leandro, o senhor sabe onde aconteceu o fato, né? A casa? Não sei onde é a casa. O senhor não morava nessa casa, não? Não morava nessa casa. Interessante, sua advogada disse que o senhor morava, inclusive, na cadeia de custódia, doutor. Ela disse que o senhor matou em legítima defesa. Não, nunca. O senhor nunca disse isso para sua advogada, não? Nunca disse isso.
Tem certeza? Absoluta. O senhor já foi naquela casa? Não, nunca fui naquela casa. O senhor andava com o Carlos Henrique? Não, não andava. Eu cortei o cabelo com ele uma vez, através de um colega meu, e depois que nós terminou de cortar o cabelo, nós só chegou só tipo uma lanchonete que ela vai tomar uma cerveja e pronto. Isso. O senhor responde outro processo, né? O senhor falou aí para o juiz. Desse processo aí que estava me acusando, que tinha sido meu tio, que a própria namorada dele aí deixou ciente que tinha sido ele que tinha matado. Que quem tinha O matado? Carlos Henrique. O Carlos Henrique era amigo dele? De quem? Seu tio? Não sei. Mas eu também não tinha convivência, porque eu não era também de andar. Eu morava lá no Sete Porcos, mas não era estar de andando no Sete Porcos, não frequentava lugares que eles frequentavam. O senhor, quando aconteceu isso com o Carlos Henrique, o senhor foi para onde? Eu estava no mesmo lugar, morava lá no Sete Porcos e sempre andava em Capringoço. No Isso. meu trabalho, fazendo sofá, trabalhava com o meu padrasto, O senhor foi preso aonde? Rio Grande do Sul. Isso. Quantos anos depois da morte de Carlos Henrique? Não me lembro bem, mas eu acho que já tinha mais ou menos um tempo, não me recordo, porque eu não sei o tempo que foi que mataram ele. Eu fui lá para o Rio Grande do Sul, porque eu tinha um primo que já morava lá. Aí ele arrumou um serviço para mim lá na colheita de uva, aí eu fui para lá. O senhor nunca foi nessa casa do senhor Joanito? Não, nunca fui. Não sabe onde fica, não? Não sei onde fica. O senhor, quando foi preso, quantos dias depois o senhor falou com sua advogada? Depois de 15 dias diante. 15 dias em diante? O senhor assina uma procuração para ela 3 ou 4 dias depois. Porque ela mandou um representante dela ir lá. Ah, Porque lá não tinha comunicação. Ela mandou um representante dela ir não lá. tinha comunicação? Não tinha. E quem era o representante dela? Eu esqueci o nome do advogado que estava lá que foi representar ela. Aí depois eu comecei a conversar com ela por chamada de vídeo, porque a casa ofereceu. Sim, o senhor falou com ela com chamada de vídeo quantos dias? Eu acho que foi, que eu me lembro, foi uma vez só. Uma vez só. Quantos dias depois? Eu não me lembro bem, foi mais ou menos uns 8 dias por aí. Uns 2 dias depois, ela fez chamada de 8 vídeo dias. por telefone. Depois que eu saí do castigo, que lá eu fiquei na triagem. Ele acabou de falar que falou com ela chamada de vídeo. O senhor falou ou não falou com ela chamada de vídeo? Não foi chamada de vídeo, foi ligação normal. Isso. Chamada de vídeo, Quantos chamada dias de depois? Depois que eu saí do castigo, mais ou menos de 8 dias em diante. O senhor acabou de falar 2. Não, eu falei de 8 dias em diante. O senhor acabou de falar 2, eles ouviram. Então eu me confundi. Ah, o senhor se confundiu. Perdão. Então o senhor não matou ele. Não matei ele. Nem em legítima defesa. Nem legítima defesa. Não tinha Nem motivo estado nenhum. de necessidade. Nem estado de necessidade. Isso. E essa procuração, o senhor lembra o nome da pessoa que levou essa procuração para o senhor assinar? Ninguém levou procurar. O advogado estava representando ela lá no Rio Grande do Sul. Não lembro. Não lembra. Não lembro. O senhor foi preso lá por quê? Tipo, eu tinha ido no mercado comprar uma carne, aí quando eu cheguei, aí eu tive uma discussão com um colega, porque ele tinha pegado o carregador do meu aparelho e não queria devolver. E aí chamou a polícia, e aí daí a polícia veio, eu conversei com ele normalmente, e aí eu não sabia que tinha algum mandato contra mim ou nada, aí ele falou que tinha, que eu estava sendo acusado. Isso. Da morte de seu avô, o senhor sabia, ou de seu tio, o senhor sabia que estava sendo acusado? Não sabia. Quando o senhor viajou, o senhor avisou alguém onde poderia ser encontrado? Sim. A quem? A minha família, que eu viajei para lá e deixei minha família ciente que ia para o Rio Grande do Sul trabalhar lá. Deu o endereço, tudo direitinho? Dei o endereço. Bento Gonçalves. Bento Gonçalves. Ah, O senhor já estava lá há quanto tempo?
Tinha um mês e outro. Mês de outro. É, tinha acabado, estava recente que eu tinha chegado lá. O senhor se encontrou com o Carlos Henrique quantas vezes? Uma vez só. Só dessa vez de cortar o cabelo, que terminou de cortar o E ele cabelo. estava com quem? Ele estava com um colega. O senhor disse que estava com. Um momento atrás, o senhor disse que falou com. Que a Ana Clara entrou em contradição, que não estava na hora, que não sei o quê. Explique aí, o senhor conhecia, já tinha visto a Ana Clara? Eu vi a Ana Clara de vista, mas eu não tinha conhecimento com ela. Quando Ela o senhor passando- viu ela? Porque Ana Clara era parente de um tio meu que já faleceu. Ah, Então era parente da família, mas não tinha conhecimento com ela, nunca tinha conversado com ela, não veio assim. sabia Mas que ela era de rua. namorada de Leandro? De quem? Ou de Carlos Henrique? Não sabia. Eu Sabia não tinha de muito nada. conhecimento com eles, não. E Carlos Henrique frequentava a casa de sua família? Não. Ele não tinha nenhum contato, nem comigo, nem com minha família. E o senhor nega que tenha estado naquela casa, o senhor nega que matou Carlos Henrique, Nego, nega. nego, O senhor nega que fumava maconha com ele, nego, cheirava cocaína, nego. o senhor já cheirou cocaína, Não, já fumou maconha, não, só cigarro, só cigarro. cigarro. Nem maconha, nem cigarro. O senhor já esteve envolvido em outras brigas, que tenha sido preso? Não, nunca fui preso, nunca me envolvi em nenhuma briga, sou uma pessoa calma, tranquila, não ofereço perigo a ninguém. Então não foi o senhor. Não fui eu. Então sua advogada inventou essa história, De quê? de que o senhor matou em legítima defesa. Se ela falou isso, eu não sei, porque eu nunca tive... O senhor nunca falou isso para ninguém. Nunca falei. Eu não tenho mais perguntas nenhuma a fazer depois dessa, é só mostrar. Agora com a palavra a defesa para fazer perguntas. Bom dia, Leandro, tudo bem? Tudo bem. O senhor disse que foi preso no Rio Grande do Sul. Sim, Quando chegou ao presídio, você ficou quanto tempo em observação que você deu o nome de castigo? Você sabe dizer quantos dias você fica até 10 acessar o pátio? 10 dias. Pronto. Nesses 10 dias que você ficou no castigo, você teve contato com alguém fora da penitenciária, advogado, visita alguém? Não, Após esses 10 dias, quantos dias você teve acesso ao representante que a advogada mandou lá? depois que eu saí do castigo, com 2 dias. Então, 10 mais 2, 12 dias. Sim, Foi por isso que o senhor respondeu ao promotor que, em média, de 8 a 15 dias? sim. O senhor, em algum momento, quando foi preso, teve direito a ligar para seus familiares, a se comunicar com sua advogada, a comunicar alguém da sua prisão? Hum, Não, com minha família eu não consegui entrar em contato, não, mas com meu primo que já estava lá, eu consegui entrar em contato com ele, para ele conseguir entrar em contato com a minha advogada. Você tem ciência que a doutora Narjara pediu que o seu primo do Rio Grande do Sul lhe visitasse no presídio e a promotoria pediu que negasse essa Sim, visita? sim, ela pediu e a promotoria negou. Então, no tempo que você estava no presídio, até receber um advogado do Rio Grande do Sul, que a doutora Najara pediu que fosse até lá, você estava incomunicável com o mundo exterior? Sem Sim. comunicação? Sem comunicação. Então, essa tese de legítima defesa você nunca falou. Nunca falei. Você conhecia a Ana Clara? Não, Você- só que eu falei, tipo assim, de vista, algumas vezes ela passava, porque ela era parente de um tio meu que já faleceu. 2 ou 3 anos após o fato, você foi preso. Foi. Você alguma vez foi intimado a comparecer em delegacia para prestar depoimento? Não, Seus familiares, em algum momento, receberam notificação da justiça, intimação do delegado, mensagem no WhatsApp pedindo que você fosse em delegacia esclarecer os fatos? não. Quando é que você teve ciência, pela primeira vez, que era investigado por um homicídio de Carlos Henrique? Só no dia que eu fui preso mesmo, lá no Rio Grande do Sul. Você já respondeu ao ilustre promotor, mas você poderia me esclarecer o que é que você foi fazer no Rio Grande do Sul? Eu fui a trabalho, porque eu já tinha um primo que estava lá, e aí ele arrumou um serviço para mim lá na colheita de uva. Colheita de uva.
E aí eu tinha vontade de conhecer o Rio Grande do Sul, aí eu fui. Você foi para lá como? Foi em cima de bolé de caminhão? Foi de, Não, de fui- avião? Fui de ônibus? de ônibus normal, comprando a passagem. Além daqui de Capim Grosso, você já morou em outro local? Capim Grosso, só passei 6 meses no Rio de Janeiro, trabalhando lá em Salvador. Mairi Eu também também você estava lá. trabalhava, Não, nunca morei em Mairi. mas trabalhava lá como estofador? Salvador trabalhava aqui em Capim Grosso. Capim Grosso. O promotor até perguntou, não tem a ver com o fato de hoje, mas a gente quer esclarecer também. Você tinha ciência que era investigado pela morte do seu tio? Não, Você foi intimado alguma vez para esclarecer isso? não, Você ouviu aqui no dia de hoje o que a Ana Clara falou acerca da morte do seu tio? sim. O que é que você ouviu? Eu ouvi que ela falou que ela deixou bem claro que quem tinha matado ele foi o Carlos Henrique. Você tinha um telefone de Ana Clara? Não tinha, Você tinha um WhatsApp dela? não tinha, Você algum dia na vida mandou mensagem para ela? não, Ligou para ela? não, Mandou áudio? não. Ela disse que recebeu áudio, que esse áudio é daquele que apaga a visualização única. Você já mandou algum áudio desse para Nunca ela? mandei. E por essa época aí que ela está falando, desse caso que ocorreu, eu acho que nessa época aí não tinha nesse negócio de visualização única que veio aparecer de uns anos para cá, esse de visualização única. Então não procede o que ela falou. Você já respondeu aqui também que só teve um único contato com o Carlos. No Sim, dia que foi cortar cortar cabelo. o cabelo. Você poderia esclarecer como é que você deu esse contato com ele? Através de um colega estava cortando o cabelo com ele, aí eu cheguei, aí o colega falou que ele era bom para cortar o cabelo, aí eu aproveitei e já cortei o cabelo. Essa história que você teria mandado um áudio dele para a Ana Clara, dizendo que ele teria traído a Ana Clara, é verdade? Mentira, Você já namorou com a Ana Clara? não. Na denúncia, na decisão de pronúncia, que é o que ele botou aqui no júri, nas alegações finais do Ministério Público, lhe acusam de homicídio qualificado por motivo fútil pelo fato do senhor namorar com a Ana Clara e Carlos ter se recusado a mentir em seu favor por você ter traído a Ana Clara. Você já namorou com a Ana Clara? Não, nunca namorei com a Ana Clara. No que eu entendi aí, o que ela quis dizer é que ele traía ela e queria que eu acobertasse e mentisse, no que eu entendi. Agora que eu nunca tive proximidade com ela, não. Você é E nem casado, com ele tem também. Você é casado ou tem filhos? Eu tenho um filho, mas eu não sou casado, não. Mas eu tinha namorada. Na época você tinha namorado. Tinha namorada. Tem alguma coisa que eu não lhe perguntei que você queira falar? Não, acho que já deixei bem claro. Em algum momento você esteve foragido da polícia, você fugia da polícia? Não, nunca fugi da polícia. Se a polícia, se o delegado daqui de Capim Grosso lhe intimasse, você ia em delegacia prestar depoimento? Sim, sim, vou dar o depoimento. A polícia em nenhum momento foi atrás de mim. E sempre eu andava por aqui por Capim Grosso. Você nunca deixou a cidade? Nunca deixei a cidade. Só quando foi trabalhar no Rio Só Grande do quando Sul? fui trabalhar no Rio Grande do Sul. Leandro, bom dia. Bom dia. Me esclarece aqui, para mim, para os jurados e para o Ministério Público. Quando o advogado foi te procurar, o advogado de Rio Grande do Sul, o representante que eu pedi para ir lá pegar a sua procuração, quando ele chegou lá na penitenciária, o que foi que ele lhe disse? Que quem tinha mandado ir lá pegar essa procuração? A senhora, A senhora quem? doutora Najara. Quantos dias depois que o senhor foi preso? 12 dias, porque eu passei 10 dias no castigo, e com 2 dias que eu saí foi que ele chegou. Depois de 12 dias, o senhor teve o primeiro acesso a um Foi. advogado, que foi o Foi. advogado que eu pedi para poder pegar a sua procuração. Foi. Correto? Correto. Outra pergunta que eu quero te fazer. Quando você entrou em contato comigo, o senhor entrou em contato comigo através de quê? Foi por videoconferência? Foi através da sala da assistente social? Assistente da sala social. Perfeito. Leandro, do ano de 2021, que foi quando ocorreu o fato, até 2023, que foi quando você foi preso, você morava onde? Fazia o que da vida?
Eu morava na fazenda Sete Porcos e trabalhava como estofador, fazendo sofá, as horas vagas, como eu gostava muito de planta, eu vendia planta, pé de pimenta. Sempre trabalhou como estofador. Sempre trabalhei como estofador. Desse ano de 2021 até 2023, o senhor foi para algum outro estado? O senhor morou em outro estado, a não ser o Rio Grande do Sul, quando o senhor foi trabalhar? Só que nem eu falei, que fui para o Rio de Janeiro trabalhar lá cuidando de cavalo, mas só passei só 6 meses só. E voltou para a Bahia? E voltei para a Bahia de novo. E fui para o Rio Grande do Sul em 2023. Já no final do ano. Desse ano de 2021 até 2023, alguma autoridade policial lhe procurou, foi até a sua casa? Não. Sem mais, satisfeito. Os jurados têm alguma pergunta a ser feita ao acusado? Bem, não havendo, fica encerrado o interrogatório e encerrada a instrução em plenário. Pronto, todos em pé para a leitura da sentença, os jurados já estão presentes, MP e defesa. Trata-se de ação penal incondicionada, movida pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em face de Leandro dos Santos Rios, devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2, do Código Penal. Homicídio qualificado por motivo fútil. O réu foi citado, houve a instrução processual, pronunciado, e nesta data, em sessão de julgamento do Tribunal do Júri, após instrução e debates orais, foi apresentado questionário aos jurados contendo quesitos conforme a pronúncia e correspondentes. Ainda as teses favoráveis hoje referidas e debatidas em plenário. É o relatório sucinto. Nesse sentido, inexistindo preliminar ou prejudicial de mérito suscitadas ou nulidades a serem reconhecidas de ofício, passo a acatar o veredito soberano do Conselho de Sentença. Pois bem, concluída a instrução em plenário, os senhores jurados, ao serem quesitados, reconheceram por maioria a materialidade. Por maioria, não reconheceram a autoria, segundo quesito. Os demais restaram prejudicados. O colendo Conselho de Sentença, apreciando os quesitos elaborados depois da instrução em plenário e dos debates das partes, entendeu, na forma do artigo 483, inciso 2 e parágrafo 1º do Código de Processo Penal, não ter restada comprovada a autoria do delito pronunciado e, portanto, absolveu o réu. Ante o exposto e tendo em vista a soberania do veredito do Tribunal do Júri, fica Leandro dos Santos Rios, qualificado no preâmbulo desta sentença, absolvido das acusações pelas quais foi denunciado e pronunciado nos termos do artigo 483, inciso 2 e parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Revogo a prisão preventiva relativa a este processo, devendo-se atualizar o sistema BNMP 3.0 e verificar a existência de algum outro mandado prisional em vigor, em virtude de outros processos a que o réu responde. Atribuo à presente sentença força de mandado judicial, intimação e ofício em homenagem aos princípios de economia e celeridade processuais, sem condenação ao pagamento das custas e despesas processuais. Após o trânsito em julgado, comunique-se ao SEDEP o resultado do processo, arquivando-se os autos em seguida com baixa na distribuição, caso não tenha sido alvo de recurso. Todavia, o MP já manifestou a intenção de recorrer na ata da sentença, determina ao cartório a atualização do sistema BNMP 3.0, sentença lida e publicada na sessão do Tribunal do Júri, pelo que ficam todos os presentes intimados. Capim Grosso, 4 de novembro de 2024, Marcos Vinícius da Costa Paiva, juiz de direito. Finalizada a leitura da sentença, agradeço a presença de todos, tanto pelos trabalhos aqui desenvolvidos dos jurados, que exerceram com toda a excelência o trabalho hoje, na tranquilidade, prestaram atenção em todas as teses levantadas pelo Ministério Público, pela defesa também. Agradeço mais uma vez ao doutor Davi Galo, que sempre está aqui fazendo-se presente
nas sessões dos júris que fazemos mensalmente, e também a defesa aos doutores, doutora Najara, doutor Otto, doutora Carolina e doutor, que eu esqueci o nome, Gilmar. E doutor Gilmar, que também exerceram com tranquilidade os trabalhos de hoje. Conseguimos aqui finalizar em um horário útil, 18 horas e 46 minutos. Agradeço a presença de todos, ao serventuário, sem esquecer, aos policiais, a todo o público que está comparecendo e assistindo à sessão também transmitida pelo YouTube. Acredito que não esqueci ninguém, aos policiais, à segurança pública, aos servidores, ao pessoal que presta todo o apoio aqui, que faz parte da logística, Nícia, ao pessoal do café. Então é isso, boa noite a todos.